Bom dia e bem-vindos a mais um webinar organizado pela Apex Brasil. Hoje com o tema do Irã, na verdade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as sanções financeiras e as oportunidades e desafios em relação ao comércio com o Irã. Para falar sobre esses temas hoje, eu tenho a honra de ter aqui comigo o embaixador do Brasil no Irã, Rodrigo Azeredo, que, na verdade, numa pausa aqui por Brasília, aceitou o nosso convite, né, direto de Teherã, para falar um pouquinho sobre as oportunidades para as empresas brasileiras no Irã, e o analista de acesso a mercados da ABIMO, que é a Associação Brasileira de Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos Odontológicos, o Rafael Cavalcante, que vai contar um pouco para a gente a experiência das empresas e da própria associação na venda e na comercialização com o Irã. Bom, o Irã é um mercado isso tanto pela sua vasta população, que gira aí em torno de 80 milhões de habitantes, pelos altos índices de escolarização dessa população, mas hoje principalmente pela reinserção do Irã no mercado internacional, né? Na verdade, com a assinatura do acordo nuclear em julho de 2015, né, que foi assinado entre o Irã e as chamadas P5+1, as grandes potências, você teve um levantamento quase que imediato das sanções financeiras que estavam sendo aplicadas em diversos setores, né? Então, setor energia, financeiro, comércio. Então, esse cenário, né, abriu caminho para empresas e entidades comercializarem com o Irã, mas a gente continuou tendo um gargalo importante nos negócios, que vai ser principalmente a herança dessas sanções financeiras. Então, nosso objetivo de hoje aqui é conversar um pouco sobre isso, né, discorrer sobre desafios, oportunidades da comercialização das empresas com o Irã, indicar possíveis alternativas a essas questões de barreiras financeiras e fornecer um panorama geral das formas de pagamentos vigentes que uma empresa que já está andando aí a caminho do Irã, quais caminhos ela possa tomar. Bom, só deixar um recado, os participantes que estejam acompanhando diretamente o webinar, vocês podem mandar perguntas, eu recomendo que vocês mandem até o quanto antes. No final da conversa que a gente vai ter aqui com o embaixador e o Rafael, eles vão responder as perguntas para vocês, então a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis, então não deixem de mandar suas dúvidas. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para o embaixador, né, considerando hoje a situação política e econômica do Irã, realmente o Irã é um mercado de oportunidade para as empresas brasileiras, né? E se sim, quais os principais setores de oportunidade que você conseguiu já no seu tempo como embaixador identificar? Isso. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu quero agradecer a Apex pela essa oportunidade. De fato, o Irã é uma grande oportunidade, um grande mercado. Muitos já devem saber, é um mercado de uma população de quase 80 milhões de habitantes. Mas não é só o mercado doméstico do Irã, o mercado do entorno do Irã reúne quase mais de 300 milhões de pessoas, com países com os quais eles têm uma ótima relação comercial e política, como Iraque, Síria, Afeganistão, enfim, os países da Ásia Central. Então, a partir dali do Irã, você pode também alcançar outros mercados que são, às vezes, muito difíceis aqui do Brasil, por questões logísticas e contatos comerciais, eles têm canais de distribuição muito bons. Então, além do mercado doméstico, há também o mercado regional que é muito relevante. Você colocou muito bem a questão desde o acordo nuclear, que foi assinado em julho de 2015 e que passou a ser implementado em janeiro de 2016, houve uma transformação muito rápida, né, da intenção dos outros países em intensificar as relações econômicas e comerciais com o Irã. A gente nota isso muito, que para nós é sempre uma referência com relação aos países europeus. A Europa, nesse período de janeiro de 2016 a agora janeiro de 2018, já praticamente dobrou as exportações, quer dizer, o comércio bilateral com o Irã, que foram muito afetados, evidentemente, no período das sanções. Antes das sanções, a Europa era o principal parceiro comercial do Irã. Durante as sanções, passou a China a ser o maior parceiro comercial, porque o Irã continuou vendendo petróleo para a China, assim como para a Coreia, para a Índia. Então, esses países passaram a ter um papel mais relevante no comércio com o Irã. Mas agora a Europa tem recuperado fortemente. O Irã retornou as exportações de petróleo também para a Europa e os europeus, Itália, França, Espanha, Reino Unido, têm feito grandes negócios, na verdade, não só de comércio, como também investimentos sendo anunciados. Isso é importante para dar uma visão para o empresário brasileiro de que sim, é possível fazer negócio com o Irã. As sanções econômicas, como você disse, foram levantadas
parcialmente pelos Estados Unidos. Eles têm uma diferenciação entre sanções primárias e secundárias. As primárias são relacionadas às empresas americanas. Empresas americanas ou empresas brasileiras que tenham associação com empresas americanas ou usem tecnologia americana, essas precisam de uma licença especial do Departamento de Tesouro, do órgão que cuida do Departamento de Tesouro das sanções, que é o OFAC, é o Overseas Foreign Assets Control, que é um departamento dentro da Secretaria do Tesouro americana. Mas as empresas brasileiras que não têm, seja cidadão americano na empresa, ou tecnologia, ou não tenham uma sociedade com empresas americanas, essas estão livres, digamos assim, para ter comércio, ter relações com o Irã sem nenhum problema, sem precisar de uma licença do governo americano, digamos assim. Então, esse é um universo muito grande, como eu estava dizendo, de oportunidades. Você me perguntou dos setores. O setor médico hospitalar, por exemplo, equipamentos médicos hospitalar, mas máquinas e equipamentos em geral, implementos agrícolas, o setor energético, máquinas e equipamentos para o setor de energia, porque lá o petróleo e gás, evidentemente, é uma indústria muito forte, equipamentos para mineração. Há também serviços, né? Serviços de engenharia para esses setores que eu estava dizendo, também principalmente petróleo, petroquímico. Enfim, é uma gama de áreas que nós estamos identificando, setor de autopeças, fármacos, além daqueles setores tradicionais que o Brasil já atua muito fortemente lá, que é o setor agrícola, com venda de produtos agrícolas. Na nossa pauta comercial hoje, ela é 80% aliás, o nosso comércio bilateral é de 2,6 bilhões de dólares, sendo que mais de 90% são exportações brasileiras, e basicamente de produtos como carnes, soja, milho, açúcar, e aí entra algum maquinário também. Há também outros setores como motores elétricos, enfim, equipamentos em geral, como eu estava dizendo. Há uma gama enorme de oportunidades, e eu creio que essa oportunidade que vocês estão dando aqui é muito importante para divulgar isso para os vários setores brasileiros, e ao longo da conversa aqui nós vamos dizer como é que a gente pode facilitar o trabalho da embaixada e a questão do financiamento, a relação bancária, que é fundamental também. Perfeito. Pegando esse gancho, até pensando em oportunidades também, qual que é a imagem do Brasil no Irã, né? E se isso tem a imagem do país em relação ao mercado tem alguma influência na venda? Isso ajuda, facilita ou não tem nenhuma influência? Olha, a imagem é muito positiva. Nós temos, por várias razões, enfim, uma imagem positiva do Brasil, das empresas, do povo. Inclusive, aqueles que ainda não conhecem, recomendo que visitem, não só para fazer uma prospecção do mercado, e a embaixada estará à disposição, mas também conhecer a cultura do Irã, que é fabulosa. E a gente percebe que há muita identidade entre os povos, né? Enfim, o Brasil e o Irã, similaridades que facilitam também esse entendimento comercial. Por incrível que pareça, apesar da distância, as pessoas acham que o Irã é um país difícil e tudo mais, não é assim. Um povo muito simpático, muito hospitaleiro, e tem uma imagem muito positiva do Brasil. E as empresas brasileiras têm uma imagem positiva, porque o Irã já teve, antes das sanções, relações comerciais com o Brasil ainda mais intensas em alguns determinados setores, como, por exemplo, autopeças, automobilístico e outros setores da área industrial. E eles sempre ouço isso dos empresários iranianos que importavam do Brasil, que sempre gostaram muito da qualidade do produto brasileiro e dos contatos com as empresas brasileiras. Passaram a importar, como eu disse, durante as sanções de países asiáticos, e nem sempre estavam satisfeitos com isso. Então, eles querem retomar esse contato com o Brasil, não só pela simpatia que tem, mas sabendo que o Brasil tem uma indústria muito competitiva, enfim, empresas que têm preço e qualidade, e isso é muito favorável para a gente. Perfeito. Rafael, eu queria aproveitar então e perguntar um pouco para você. A Abimo fez recentemente uma missão prospectiva ao Irã para entender as oportunidades para as empresas brasileiras lá. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, as percepções de vocês dessa missão e falasse também um pouco sobre essa questão da imagem, né? Como é que vocês sentam das empresas a imagem que os compradores e, enfim, iranianos têm do Brasil. Bom, inicialmente, bom dia a todas e todos. Foi uma experiência incrível para nós participar dessa missão de prospecção lá no Irã. A gente contou com todo o apoio da embaixada também, fizemos ali uma reunião no primeiro dia nosso de agenda, foi muito proveitoso. E a imagem é realmente essa, assim, eles têm uma imagem muito positiva do Brasil,
eles, até do ponto de vista estratégico para eles, é interessante ser o Brasil com um parceiro cada vez mais forte, até por uma questão de diversificação, né, de parceiros. Né, eles estão muito dependentes hoje dos asiáticos, os europeus estão indo muito forte para lá, né, uma concorrência muito forte no caso do nosso mercado, mas o produto brasileiro ele é muito competitivo em qualidade e custo-benefício, né, então tem muitos produtos europeus que acabam sendo mais caros, os produtos asiáticos também eles reclamam muitas vezes da questão da qualidade, custo-benefício, enfim, então existe uma grande oportunidade para produtos brasileiros. Do ponto de vista da nossa percepção, realmente é essa, é um povo muito hospitaleiro, todas as reuniões nossas, eles eram muito cortês, né? Assim, sempre tem comida, sempre oferecem chá, sempre muito receptivos. É muito gostoso, assim, né? O contato nessas reuniões que a gente fez, na prospecção. E a experiência das nossas empresas está sendo cada vez crescente com esse mercado, né? Elas estão vendo o potencial, é um mercado de 80 milhões de habitantes, né? Que nem a gente já falou aqui, com o alcance ali dos países próximos que vai para 200 milhões ou até mais que isso. E o Irã também tem um poder aquisitivo considerável. Se você comparar com outros países da região, ele tem são condições muito boas de qualidade de vida, de poder aquisitivo mesmo. Então, existe um grande potencial para as empresas venderem produtos da nossa área e de outros setores também. Então, a gente viu assim que desmistificou também, a gente também tem um trabalho crescente, né? Um mercado distante, muitas vezes, mas com muitas potencialidades. E do ponto de vista mais assim de entraves, uma questão que estava, né, mais complicada assim até recentemente, que está sendo melhor, né, está cada vez melhor e que a gente espera que isso potencialize o comércio aí do nosso segmento, enfim, para outros segmentos também, é a questão financeira, né, que a gente vai tratar em mais detalhes ao longo do webinar. Então isso daí é uma questão bastante sensível para as empresas, né? Então o trabalho constante, nossa prioridade realmente foi trabalhar essa questão das transações bancárias e financeiras para o Irã, e a gente espera que isso vá potencializar muito o comércio lá. Do ponto de vista do nosso segmento também tem a questão aí do aspecto regulatório, né? Então o mercado também, assim como a maioria dos mercados exigente, então em geral pedem pelo menos uma marcação CE ou FDA, que são os parâmetros regulatórios aí dos Estados Unidos e Europa, né, para o nosso setor, e também muitas vezes eles vêm com bons olhos exportar para o que eles chamam de mercados de referência, né, que são mercados europeus, americanos, enfim, né, para o Japão. Então isso daí também é algo que conta muito a favor. Então, e aí complementando um pouco, a gente fez essa prospecção, viu toda a potencialidade. Realmente, o principal problema era das transações financeiras, né? O Brasil tem uma imagem ótima lá, o produto brasileiro tem uma imagem positiva, eles têm vontade de fazer negócios com o Brasil, para diversificar o portfólio deles, também pela questão já histórica com o Brasil, e aí isso é um potencial enorme para a gente. Então, a gente trabalhou essa questão das transações bancárias, convidando o Banco Paulista, que hoje é o principal canal para transações lá, para se encontrar com nossas associadas, para explicar um pouco do que eles estavam estruturando, as soluções que eles estavam estruturando para transações diretas com aquele mercado, porque até então, ano passado, até mesmo esse ano, o padrão das operações das empresas nossas é por triangulação, ou seja, elas fazem o pagamento via Dubai ou via Europa, enfim, para poder viabilizar a operação com o Irã. E a gente está buscando trabalhar aí com todo o apoio da embaixada, também com o Banco Paulista, os parceiros, enfim, para que cada vez o caminho seja mais direto entre Brasil e Irã e que isso potencialize muito o comércio entre os dois países, né? Que o potencial é muito grande realmente. Eles têm um déficit também, né, por causa do período das sanções aí com produtos aí para hospitais, para clínicas, enfim. Então existe um grande potencial para atualização desses produtos lá, né, para que novas tecnologias sejam incorporadas pelos hospitais e clínicas de lá, e o Brasil é muito competitivo em qualidade e custo-benefício nesse sentido. Perfeito, obrigada, Rafael. Embaixador, falando especificamente sobre as sanções econômicas e financeiras, né? Você até já comentou um pouco aqui com a gente algumas das sanções que permanecem em relação aos Estados Unidos. Existem outras sanções, né? Qual é o status atual em relação às sanções? Foram todas elas suspensas? Não? Quais ainda permanecem? Se existe alguma setorial ainda? E, enfim, depois a gente quer entrar especificamente se é possível realizar uma transação financeira, né?
Perfeito. Olha, em relação às sanções, existem sim, é bom diferenciar aquelas sanções que são impostas pelos Estados Unidos e aquelas sanções que foram adotadas como resoluções das Nações Unidas, né? Como resultado, inclusive, do acordo nuclear também. Como você disse, as sanções financeiras deveriam ter sido todas retiradas e sanções comerciais em geral. Com relação às Nações Unidas, é um setor específico que ainda permanece, digamos assim, numa watch list, quer dizer, numa atenção, é o setor de defesa. Setor de defesa, equipamentos e defesa, equipamentos militares e de tecnologia dual. Isso é preciso fazer uma pesquisa com relação às listas, quando há algum tipo de intenção de exportar algum material de uso dual, de tecnologia dual ou de equipamento militar, é preciso fazer então um trabalho mais de compliance, né? Para que identificar, ter certeza que aquilo não está ainda nas sanções que lá adotadas pelas Nações Unidas. Com relação à questão financeira, o Rafael colocou muito bem, evidentemente que as empresas estavam encontrando seus caminhos, geralmente caminhos com triangulação, como ele colocou. Não é à toa que nós temos, mesmo sem uma relação bancária intensa, o Brasil atingiu um patamar de relação comercial com o Irã de exportações de quase 2,6 bilhões de dólares, que é muito significativo. E isso sem uma relação bancária direta e sem financiamento. Você imagina se nós tivermos exatamente o que nós estamos trabalhando agora, nessa relação bancária e buscando também o financiamento. E a gente tem a esperança de que isso vai aumentar significativamente e facilita, evidentemente, para a empresa, para o exportador brasileiro. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, voltando à questão das sanções, em teoria, as sanções financeiras, bancárias, deveriam ter sido retiradas inteiramente. O fato é que os bancos brasileiros, quando nós vamos conversar com os grandes bancos brasileiros, e a mesma coisa com os grandes bancos europeus, eles têm um relacionamento intenso com bancos americanos. Então, eles nos dizem que, embora a área comercial do banco queira fazer negócios, queira ajudar os exportadores brasileiros a exportar para o Irã, a área de compliance do banco diz, espera, porque não é bem assim, porque nós temos, os bancos grandes brasileiros têm acordos, têm linhas de crédito com os bancos americanos. E nessas linhas de crédito há cláusulas que dizem que os bancos brasileiros não podem ter relação financeira com países sob sanção. É bem genérico. E com isso, na dúvida, eles acabam não fazendo. Então, por isso nós adotamos a estratégia de conversar com bancos de tamanho médio, né, médio porte, que não tenham um exposure, né, como a gente diz, não tenha uma dependência do mercado americano, que compliance seja mais fácil, né, a consulta ao parceiro americano de um ou dois bancos, porque os grandes bancos brasileiros também têm uma rede de bancos com os quais eles se relacionam nos Estados Unidos. Então é difícil o compliance, né? Mas com bancos de menor porte, não só estão menos expostos ao mercado americano, mas que têm um ou dois parceiros, é mais fácil, né, consultar esse parceiro americano sobre operações que vão fazer com o Irã. E é o que tem acontecido no caso do Banco Paulista. Hoje o Banco Paulista é o único banco brasileiro que está mantendo relações de correspondência bancária, trocaram o que eles chamam a chave SWIFT, né, para fazer câmbio, remessa de recursos, né, receber pagamentos e fechar câmbio e transmitir e enviar recursos. Eles ainda não trabalham com carta de crédito, não estão operando dando crédito, digamos, ou nem confirmando cartas de crédito de bancos iranianos, mas isso eu acredito que possa ser uma segunda etapa. Nós estamos conversando com eles, depois eu quero detalhar o que, né, nessa parte financeira, como eu vejo que isso pode acontecer. Mas foi um grande passo, isso foi resultado de uma visita no ano passado, que nós promovemos, o Banco Central Iraniano veio ao Brasil, acompanhado de um grupo de 7, 8 bancos, inclusive fizemos uma reunião aqui na Apex, e resultado disso é que o Banco Paulista se interessou, já vinha estudando o mercado, e está mantendo essa relação de correspondência e está possibilitando a transferência, o que já é um grande passo. Quer dizer, em poucos meses a gente já conseguiu avançar e agora queremos avançar mais detalhadamente na questão financeira. Eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo nessa pergunta para poder desenvolver essa questão financeira, se for do interesse. Claro, na verdade eu ia fazer uma pergunta específica, então, só para fechar essa questão, porque a gente já recebeu algumas perguntas e existem muitas dúvidas em relação especificamente sobre o pagamento. Então, é possível para uma empresa brasileira fazer, na verdade, uma transação com o Irã em dólares. Sim. Só uma dúvida específica em relação a dólar e euro, por exemplo. Existe alguma
alguma vantagem, por exemplo, de você fazer uma transação em dólar ou em euro? Qual seria o melhor caminho para a empresa? Com relação às ações americanas, a operação não pode passar pela praça financeira americana, quer dizer, não pode passar por bancos americanos nos Estados Unidos. Então, a operação pode ser feita em dólar, mas via Europa, ou em euros, para facilitar. Você fecha o câmbio na cotação do dia, mas não pode passar por bancos americanos, quer dizer, não pode se utilizar a praça financeira americana. Em teoria, quer dizer, e é o que está acontecendo, um banco brasileiro como o Paulista pode fazer essa remessa. Eles têm também correspondência, abriram conta num banco italiano e através disso facilita a remessa para os bancos iranianos. Esse banco italiano tem correspondência com os bancos iranianos, então facilita essa remessa. Temos um canal direto já para receber no Brasil, digamos assim, aquilo que os exportadores brasileiros vendem aos importadores iranianos. É possível também utilizar uma rede bancária em outros países. Por exemplo, na Alemanha existem bancos, existem 2 bancos pelo menos, o EIH, que é um banco em Hamburgo, e também o Middle East Bank, que vai abrir agora, nos próximos meses, uma subsidiária em Munique, que são bancos de capital iraniano funcionando na Alemanha. Mas, portanto, são bancos constituídos sob a lei alemã, são bancos alemães, e que facilitam essas transações também. E eles podem também confirmar a carta de crédito de bancos iranianos. Então, isso é um contato importante, que os exportadores brasileiros podem muito bem utilizar. Não são bancos grandes, né? Assim, não são para operações muito vultosas, mas facilita também. O Middle East Bank é um dos principais bancos privados no Irã e vai ter essa atuação. Eles, inclusive, são um dos bancos que foram autorizados pelo Banco Central iraniano a receber os euros da venda do petróleo iraniano na Europa. Então, portanto, é um banco que vai ter condições capitalizado de moeda forte para poder fazer essas transações. Então, há também bancos na França, na Áustria, na Itália, como o Paulista vem usando, que poderiam também facilitar essas transações. Em termos de crédito, obviamente, esses bancos europeus querem promover as exportações dos seus países. Mas isso não é impossível que um exportador brasileiro utilize essa rede também para confirmar uma carta de crédito, por exemplo, de um banco iraniano. Esses bancos europeus poderiam estar dispostos, conhecendo o cliente, conhecendo o importador iraniano, quer dizer, num diálogo com o exportador brasileiro também. Mas o que a gente espera, como eu estava dizendo, é que o Banco Paulista e outros bancos de tamanho médio possam se juntar e passar também a essas operações de crédito. Um fato importante e relevante é que o Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro, colocou à disposição também o seguro de crédito à exportação. Então, já há uma disponibilidade, quer dizer, se um banco brasileiro, como o Paulista, ou outro banco de tamanho médio brasileiro, quiser fazer ele mesmo o financiamento, ele pode fazer esse financiamento ou confirmar uma carta de crédito de um banco iraniano e contar com seguro de crédito à exportação, que cobre risco político e comercial, para operações de médio e longo prazo, quer dizer, de 2 a 10 anos. Então, isso é um fato muito relevante que eu tenho certeza vai estimular tanto o Paulista como outros bancos brasileiros a começarem a operar com bancos iranianos. Nossa, com certeza. E pensando assim com certeza nessa área de pagamentos, financiamentos, você muda muito o processo a operação, na verdade, baseado um pouco no tamanho da empresa e no valor que ela vai comercializar. Uhum. Qual que é o melhor caminho financeiro, por exemplo, para uma empresa de pequeno porte, né? Eu queria ouvir um pouco o embaixador, a experiência dele, e depois escutar um pouco da BIMO também, que eu acho que é a característica das empresas que fazem parte do projeto. Perfeito. Olha, é importante ressaltar também, como o Rafael estava dizendo, como eu estava dizendo também, existe já um comércio no Brasil com essas empresas iranianas, eles têm os caminhos deles, né? Eles conhecem os bancos com os quais eles podem operar, então podem apresentar isso como uma alternativa ao exportador brasileiro. Vocês podem conversar com o cliente no Irã, que eles vão indicar alguns caminhos que podem passar por triangulações no Emirados, em Omã, na Turquia, com bancos europeus, né? Ou, no futuro, esperamos, com relação a crédito, com bancos brasileiros. Portanto, há esses caminhos também alternativos e o exportador brasileiro pode também negociar pagamentos adiantados. É o que vinha acontecendo. Claro que isso não é o melhor, não é o ideal, porque limita, a gente sabe disso do lado importador.
mas grande parte desse comércio que nós temos hoje tem sido feito dessa forma, com pagamentos adiantados, pagamentos contra embarque. Né? Então se determina um cronograma de embarque e a cada embarque é feito o pagamento, né, com relação àquele embarque específico. E isso tem funcionado para vários setores, vários segmentos, principalmente no setor de commodities, né? Que de qualquer forma o financiamento é sempre de curto prazo, menos de 12 meses. Então, grandes e pequenas e médias empresas que têm feito negócio com o Irã, não só do Brasil, como de outros países, têm feito nessa modalidade. Como eu disse, claro que limita, porque o importador poderia comprar mais se houvesse um prazo, e aí se houvesse o financiamento, e é isso que nós estamos trabalhando. Mas existe essa possibilidade de trabalhar com pagamentos adiantados, ou com triangulação de bancos, que eu disse, os importadores vão dar o caminho, né, com que bancos eles operam, seja na região, seja na Europa, que poderiam fazer essa transação, né, e em breve nós temos também um instrumento muito importante, principalmente para bens industriais e serviços, que eu vou comentar mais tarde, que é um outro tipo de operação, para operações de maior volume, e que nós estamos trabalhando já com o governo do Irã em relação a isso. Perfeito. E pegando um pouco o gancho das empresas de pequeno porte, né, Rafael, qual que é o melhor caminho, né? Que experiência as empresas da Abimo estão tendo para venda para o Irã e qual que é o caminho que elas estão encontrando para fazer vendas para lá? Bom, o caminho consolidado é mais ou menos esse que o embaixador detalhou um pouco agora, de triangulações, os caminhos que os próprios distribuidores lá propõem para as empresas, né? Então, muitas empresas que já estão consolidadas no Irã e que vendem mais para o mercado privado, elas já estão com esse caminho mais consolidado, diríamos assim. As empresas que estão entrando, né, começando a vender mais para o Irã ou estão iniciando exportações para o Irã agora, principalmente agora depois das sanções, elas já estão procurando mais o caminho das transações diretas, né? Existe muita curiosidade, né, por parte das empresas que já exportam para lá, com potencial, que já vislumbram o mercado, essas alternativas, né? Como é possível exportar para lá de uma maneira direta sem passar por esses caminhos de triangulação que acabam limitando as possibilidades, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Existe um caminho já, né, de quem já está consolidado no mercado, digamos assim, e quem está entrando, quem quer ampliar as exportações, enfim. E obviamente, para as empresas, quanto mais canais elas tiverem para comercializar com o Irã, melhor. Né? E um ponto importante também que eu acho que as transações diretas podem propiciar, que a gente está falando, né, no caso, quem trabalha com o mercado do Irã hoje, do nosso setor, é muito voltado para o mercado privado, que é um mercado que tem um pouco mais de flexibilidade na questão dos pagamentos. Quando a gente fala de setor público, que para a saúde é por volta de 60% do mercado mundial, né, no mundo, assim, é público, né, o mercado de saúde de uma maneira geral. Então, abre-se esse caminho, entendeu? Nós temos muitas empresas competitivas para licitações, para grandes compras governamentais, que ganham essa possibilidade também com caminhos diretos de comercialização. Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante para o nosso setor, assim, né, do ponto de vista estratégico. E as empresas, elas hoje têm as transações diretas com o Banco Paulista, elas estão bem incipientes, né? Nós fizemos a reunião com eles pouco depois da reunião da CNI, que foi aqui em Brasília. Então, eles estavam numa fase ainda de finalização da estruturação das soluções deles juntos com o banco italiano, que eles são parceiros. E agora são as primeiras transações diretas, né? Então, a gente está numa fase, muitas empresas estão numa fase mais de teste, diríamos assim, se dá tudo certo. Tem uma questão um pouco, às vezes, de dúvida em relação ao timing da operação também, né? Muitas vezes porque a empresa também tem que se cadastrar junto ao Banco Paulista, então também tem todo esse processo, né, para que ela possa realizar essas operações. Então, ainda é um processo de teste incipiente das transações diretas, voltadas principalmente para quem está entrando, para quem quer ir ampliações de exportação e novas possibilidades. E existe também o caminho consolidado, né, porque o modelo de distribuidor também é um modelo de distribuidor fixo da empresa, né, assim, exclusivo. Então, ele já tem um contato muito forte, então muitas vezes é mais fácil manter do jeito que está, assim. Mas, claro que a gente quer ampliar as possibilidades de comercialização dos produtos e das transações bancárias, que são essenciais aí para que tudo seja viabilizado. Perfeito. Pensando um pouco em grandes transações, né? O Irã passou desde
da entrada em vigor do acordo nuclear, né, por uma reestruturação de vários setores da economia importantes para o Irã. Você teve que ter toda uma reestruturação dos ônibus públicos que foram comprados, eles emitiram vários pedidos internacionais, até nesse setor de aviação, etc., que em geral caracterizam grandes transações, né? E aí, entrando nessa questão, como é que uma empresa que deseja então fazer uma grande venda para o Irã, que seja público ou privada, quais são os principais caminhos, né? Pensando nessa questão das barreiras financeiras. Perfeito. Olha, com relação a isso, nós avançamos também numa proposta há cerca de um mês atrás, no dia 7 de fevereiro, um pouco mais de um mês, o Conselho de Ministros da CAMEX aprovou uma proposta que nós trabalhamos junto com o Ministério da Fazenda, com a BGF, de um limite operacional no valor de 1,2 bilhão de euros para financiamentos brasileiros que contarão com o seguro de crédito à exportação, para exportações de médio e longo prazo, ou seja, de 2 até 10 anos. Isso é um passo muito importante. Nós estamos, nesse momento, negociando com o Irã para fechar esse acordo. No momento, esperamos nos próximos meses já ter isso acertado. No momento que nós tivermos isso implementado, isso significa o seguinte, que exportadores de bens industriais e serviços poderão se beneficiar desse financiamento. Isso está aberto para qualquer banco comercial, mas eu imagino que vamos começar as operações provavelmente por meio do BNDES. O BNDES já se colocou interessado, colocou o seu interesse com relação a esse mecanismo, mas existe uma contrapartida. Enfim, a contrapartida que nós pedimos ao conceder esse financiamento para o lado iraniano é que o governo iraniano conceda garantia soberana para os projetos, para as operações que contarão com esse financiamento com seguro de crédito. Contar com garantia soberana, quer dizer, em qualquer país, e no Irã também, requer algumas, digamos, detalhes, algumas especificações, algumas exigências que o país que está concedendo faz. Por exemplo, no caso do Irã, eles têm um comitê que aprova esses projetos prioritários para os quais eles vão conceder a garantia soberana, e eles determinam se esse projeto é meritório ou não para receber a garantia soberana, baseado em alguns requisitos, como geração de emprego no país, transferências de tecnologia, uma joint venture que também possa permitir, por exemplo, reexportação a partir do Irã, como a gente estava dizendo, para o mercado regional, ou seja, vai trazer divisas fortes para o país. Então, esse financiamento, do ponto de vista iraniano, ele teria que ser utilizado dessa forma, para operações, projetos que estabelecessem, que cumprissem esses pré-requisitos de geração de emprego, transfer de tecnologia ou reexportação, uma combinação desses. De qualquer maneira, esse financiamento também, que fique claro, não é feito para as commodities, para os produtos agrícolas, mas sim mais para os bens de maior valor agregado, bens industriais, como eu falei, e serviços. Então, eu vou dar um exemplo concreto aqui da BIMO, né, equipamento médico hospitalar. O Rafael falou, olha, isso acontece muito por licitação, né? Então nós vamos até o Ministério da Saúde e vamos identificar no Ministério da Saúde do Irã quais são os projetos de construção de hospitais que eles têm ao redor do país e que podem contar com a garantia soberana. E aí, identificando quais são os tipos de equipamentos, né, que eles querem comprar. Então, nós podemos ter uma empresa brasileira, né, em trabalho junto com a BIMO, que pode entrar, inclusive, na construção do hospital e que possa fazer a parte de procurement também, né, e identificar juntos associados da BIMO quais são os equipamentos que podem ser fornecidos para aquele projeto, e aí a gente apresenta a nossa proposta financeira. Diz, olha, para esse projeto aqui de construção de 4, 5 hospitais nessa região, nós temos aqui equipamentos que atendem às exigências de vocês, né, e estamos trazendo financiamento, né, de médio e longo prazo. E esse projeto, o Ministério da Saúde, de antemão, já vai ter identificado como um projeto prioritário, portanto, que vai receber a garantia soberana. Então, nesse caso, a gente pode utilizar. Há outros casos, por exemplo, no caso da agricultura, de implementos agrícolas, né, já identificamos alguns de trabalho de irrigação, essa questão também de abastecimento de água, uma questão prioritária, quer dizer, equipamentos, tecnologias, serviços para irrigação, tratamento de água, saneamento, isso tudo vai contar com a garantia soberana, com certeza, que são projetos prioritários.
Então, a gente tem que fazer esse trabalho junto com as associações ou junto com o exportador brasileiro, para que a gente identifique, junto com o governo iraniano também, quais são aqueles projetos que podem ter a garantia soberana e para qual justamente a gente pode alocar recursos, né, naquela volume até aquele limite operacional de 1,2 bilhão de euros, né, e apresentar nossas propostas, participar de licitações ou projetos diretos. Muitas vezes eu conversei já com algumas empresas iranianas de engenharia, inclusive na área de hospitalar, que eles falam, olha, a gente pode pegar um projeto que já está pronto, digamos, no ministério deles, ou apresentar um projeto nosso, né, dizendo, olha, podemos fazer, contribuir para um determinado projeto, apresentar e, então, fazer aprovar aquele projeto e conseguir a garantia soberana para aquele projeto específico. Portanto, requer mais trabalho, sem dúvida nenhuma, mas dá muito mais garantia ao exportador e ao financiador e torna a exportação brasileira mais competitiva. Portanto, não chega a ser um investimento, mas é uma parceria que o exportador brasileiro precisará elaborar com um empresário local, com uma empresa local. Nós podemos contribuir na embaixada e o governo iraniano para identificar esse parceiro no Irã. E no caso de bens industriais, por exemplo, geração de emprego. No que a gente pode trabalhar é no modelo CKD e SKD, por exemplo, inclusive para a área dos equipamentos médicos hospitalares ou qualquer outra área. O Brasil leva as peças, digamos assim, né, os equipamentos semi-prontos e tem alguma montagem no local, algum conteúdo local, né, montagem. Isso satisfaz, digamos assim, a gente tem que estudar isso com cada projeto, no Irã, a exigência de conteúdo local, de geração de emprego, ou de transferência de tecnologia, ou de know-how, ou de capacidade de gerenciamento, quer dizer, agregar alguma coisa localmente, né, transmitir isso para que eles possam aí aprovar aquilo como um projeto prioritário que vai ter a garantia soberana. Então nós estamos falando de uma parceria de médio e longo prazo, não é apenas uma exportação que sai 100% do Brasil. Haverá casos também que pode ser que seja possível. Casos que eles têm mais urgência, né, atender, principalmente também, mais uma vez, no exemplo, na área de saúde, onde há uma carência, ou na área de abastecimento de água, de irrigação, onde eles falam, não, tá bem, eu aceito que venha 100% do Brasil porque nós temos urgência em implementar esse projeto. Então haverá casos, eu tenho certeza, que a gente pode 100% utilizar a exportação, sem trabalhar nesse modelo CKD e SKD. Mas haverá outros casos que é preciso elaborar essa joint venture, essa associação, aprovar esse projeto junto à entidade pública para que a gente possa ter a garantia soberana. E muitas vezes com parceiros privados. O parceiro privado no Irã pode fazer esse trabalho. Alguns deles já têm na sua carteira de projetos já identificados esses projetos com garantia soberana, o que facilita muito. A gente já conversou também com empresas da área de petróleo e gás, por exemplo. Eles têm uma série de projetos que eles já sabem que contam com a garantia soberana, às vezes da própria empresa de petróleo, petroquímica, etc. Então, há uma gama enorme de oportunidades e nós estamos dispostos a trabalhar com o exportador brasileiro, com as associações, para identificar esses projetos e fazer com que a gente possa utilizar bem esses recursos financeiros que, como dizem no Irã, inshallah, vai estar disponível em breve. Nossa, isso é uma informação super rica para os exportadores, que eu acho que, como você comentou, é bem recente esse acordo, então eu acho que isso pode atrair interesse de bastante gente, entra bem na lógica de cooperação, né? E aí, antes de entrar para as perguntas, enfim, do público que está assistindo a gente, que a gente recebeu várias, até alguns testemunhos, acho que a última pergunta seria, para o embaixador também, você comentou que os bancos iranianos abriram alguns bancos na Europa. Isso acabou facilitando muito, né, a venda e a transação financeira. Existe essa possibilidade de bancos iranianos abrirem bancos no Brasil para facilitar transações comerciais? Isso é interessante? Está em vista? Como é que a embaixada está vendo esse processo? Olha, bem lembrado. Quando nós estivemos aqui em agosto, além de conversar sobre essas questões de relacionamento bancário direto, essa linha de financiamento que eu acabei de tratar, que está sendo tratada entre os dois governos e que estamos negociando, esperamos negociar, concluir e assinar nos próximos meses, nós tratamos também de uma outra alternativa, né? Esses três caminhos, digamos, contato direto entre bancos, a linha de financiamento que eu mencionei e também trazer bancos iranianos para cá. Então, o Banco Central do Brasil foi muito claro, disse, olha, não temos nenhum impedimento para que um banco iraniano venha para cá, como qualquer outro banco estrangeiro, faz um processo, pede a licença para operar no Brasil,
O Banco Central do Brasil, segundo informações que eles nos deram, leva de 12 a 18 meses para avaliar esse projeto, enfim, o que o banco estrangeiro, no caso o banco iraniano, está propondo. Existem critérios também para que essa licença seja concedida pelo Banco Central do Brasil. O que isso acrescenta, digamos assim, ao setor bancário brasileiro? No caso do Irã está muito claro que nós temos hoje uma ausência, uma carência de relações bancárias diretas. Então, a vinda de bancos iranianos para cá justamente supriria essa carência. Então, temos certeza que esse seria um ótimo caminho. Tanto é assim que nós já temos, né, alguns bancos iranianos interessados, alguns desses que estão, ou já abriram, estão a ponto de abrir as suas subsidiárias na Europa, já nos contaram e falaram, olha, o próximo mercado que nós queremos trabalhar é no Brasil. Queremos, então, já avaliaram, já sabem que é uma grande oportunidade e querem vir para o Brasil. Então, esse realmente é um caminho excelente, que ainda é um caminho, digamos, de médio prazo, porque requer que eles façam essa proposta, apresentem ao Banco Central, que vai avaliar em um período de 12 a 18 meses, mas é um caminho definitivo. Né? Quer dizer, se instalando aqui no Brasil, obviamente, tudo facilitaria esse contato direto, pagamentos, operações de crédito, etc. Então, nós estamos também trabalhando nessa terceira via, digamos assim, em paralelo. Elas não são excludentes, elas são complementares, né? E esperamos também, portanto, ter bons resultados aí no médio prazo com relação à instalação de bancos iranianos aqui. Nossa, perfeito. Até como consequência, acho que desse trabalho que está sendo feito fortemente pela Embaixada, que a Apex testemunha, a gente tem até uma empresa que escreveu aqui para a gente comentando que está quase finalizando uma transação com o Irã e que estava agradecendo aí todo o empenho da Embaixada em fazer. Acho que isso é uma boa notícia. E, enfim, entrando agora nas perguntas que a gente recebeu, algumas até já foram respondidas, né, durante a nossa conversa, especificamente sobre o setor de alimentos industriais. A gente teve duas perguntas, até vou juntar um pouco elas. A primeira foi quais são os principais alimentos industriais, né? Quais são os mais procurados pelos iranianos? E uma pergunta interessante sobre qual que é a importância do certificado halal no mercado de alimentos industrializados no Irã especificamente. A empresa brasileira precisa ter preocupação em relação a esse tema também? Tá, eu vou começar pela segunda pergunta. Sim, com certificado halal, com certeza, por exemplo, um dos setores mais relevantes na nossa pauta de exportações é o setor de carnes, eu tinha mencionado. E aí é preciso ter a certificação. Existe, inclusive, um inspetor, que é um religioso, que fica no Brasil e que atesta, digamos, dá a certificação. Faz esse trabalho junto aos frigoríficos brasileiros e a BIEC, né, a Associação dos Exportadores, também faz esse trabalho em conjunto com o governo iraniano, com a vigilância sanitária do Irã, etc., para permitir essa certificação. E no setor de alimentos, em geral, há essa preocupação, e o Rafael também mencionou, é importante colocar isso, porque muitas vezes quem não teve ainda um contato com o Irã pode achar que talvez as exigências não sejam tão rigorosas, mas ao contrário. No Irã, em geral, eles usam como referências o padrão europeu, por exemplo, certificações sanitárias, né, de processos de qualidade. O Irã tem aderido cada vez mais aos acordos internacionais, aos padrões internacionais e usam muito a referência europeia. Então, isso é algo importante para o exportador brasileiro saber, que lá é um mercado sofisticado, não é um mercado como talvez em outros países, enfim, menos sofisticados, que em nível de exigência de certificação, de embalagem, é preciso fazer um trabalho, né, para entender especificamente em cada setor, e a Embaixada, de novo, está lá à disposição. Nós temos um setor de promoção comercial na Embaixada que pode levantar essas informações para o exportador brasileiro. Mas é sim um mercado sofisticado em termos de exigências regulatórias, de normas, de certificações, seja halal ou seja de outro tipo, né, de qualidade que, como eu disse, usa muitas vezes o padrão europeu. Tá? Havia uma outra pergunta? Não, tem várias perguntas. Aí eu até vou aproveitar uma pergunta específica sobre, enfim, é um caso, né? Uma empresa que desenvolve produtos utilizando componentes fabricados e distribuídos nos Estados Unidos, possui filial nos Estados Unidos. Ela tem a possibilidade de exportar para o Irã? Eu acredito até que o Rafael possa
contribuir um pouco com esse tema também, talvez seja o caso de alguma das empresas da BIMO, né? Existe algum impeditivo? Ela vai ter mais dificuldade? Como é que é um pouco nesse caso específico, né? Uma empresa que tem a sede. Sim. A questão dos Estados Unidos é sempre mais sensível, né, para o comércio com o Irã. Tem a questão bancária também, que dificulta um pouco, né? Em geral, assim, como a gente trabalha mais com as empresas fabricando aqui no Brasil, o Brasil, nesse sentido, não tem impedimento nenhum. É a questão mais do trâmite, né, das transações bancárias, principalmente e justamente por causa da exposição dos bancos brasileiros aos bancos americanos, né, como o embaixador aqui detalhou muito bem. Então, acaba sendo um pouco mais sensível nesse caso, né? A gente não teve muitos casos concretos de transações diretas, né, Estados Unidos, Irã, que nós, né, tivemos acesso, mas, assim, do ponto de vista das transações dos produtos instalados no Brasil, né, que é a grande maioria dos casos das nossas associadas, isso não há nenhum impedimento nesse sentido, né? A questão que dificulta mais é realmente as transações bancárias. E eu queria aproveitar o gancho que, em geral, também as transações lá são, em geral, via euros, né? O padrão lá é bem europeu mesmo. Então, no caso aí da nossa entidade, as certificações CE, que é a certificação europeia, e FDA, que é a certificação americana, que são os grandes balizadores de qualidade, digamos assim, no mundo, né, de referência para produtos da saúde e para os nossos dispositivos, eles são exigidos lá, assim, né, eles têm como referência, isso é bem difundido no mundo, né, claro que existem mercados que essa exigência é menor, mais flexível, mas lá isso é bem forte também, né? Então, o exportador tem que ficar atento a isso, e muitas vezes também, por exemplo, no governo lá do Irã, nós ouvimos que eles priorizam produtos que sejam exportados porque eles chamaram de mercados de referência, que seria Europa, Estados Unidos e Japão. Então, é um mercado exigente também, né? Um mercado que busca qualidade, eles querem se inserir no mundo cada vez mais, então realmente é um aspecto muito importante, né? Um país grande com um poder aquisitivo considerável, então isso tem que estar no foco aí da atenção do exportador. Se eu puder complementar rapidamente o que o Rafael falou, com relação às exportações, essa pergunta específica que você fez com empresas brasileiras que tenham parcerias ou usem componentes de empresas americanas, sim, é possível exportar para o Brasil. Nesse caso, a empresa brasileira tem que consultar o parceiro americano, tá? Se ela usa na fabricação do seu produto partes, tecnologia americana, como eu tinha dito no início, ele vai precisar de uma licença do OFAC. Né? O parceiro americano pode contribuir, pode ajudar, né? Mas vai precisar, sim, se há componentes americanos, se há tecnologia americana, ele vai precisar dessa licença e que são concedidas. Não há tanta dificuldade com relação a isso, dependendo do setor. Se for setor de tecnologia sensível, equipamentos de defesa, aí não. Há um processo mais complicado e há algumas áreas que ainda são proibidas. Mas, em geral, não há dificuldade, né, em outros setores. É bom também deixar claro que, por exemplo, o setor, justamente, novamente, de equipamentos médicos, hospitalares, alimentos, esses nunca tiveram sob sanções, até por questões humanitárias. E é preciso deixar claro também que os Estados Unidos também exportam para o Irã. Os Estados Unidos têm exportado, por exemplo, soja para o Irã diretamente. Nunca deixaram de exportar soja. E companhias americanas, inclusive baseadas no Brasil e agora na Europa também têm exportado para o Irã, né, através das suas subsidiárias. Né? Nós temos lá na embaixada uma lista de empresas americanas que estão fazendo negócio com o Irã através de subsidiárias na Europa e em outros países. Então, até isso, né, digamos assim, que há uma visão às vezes equivocada de que os Estados Unidos não fazem negócio com o Irã. Não é bem assim. Há caminhos também para isso. Então, respondendo diretamente à pergunta, aquele que está nos vendo, que falou sobre empresas americanas, sim, é possível fazer desde que você faça esse processo, né, de consulta ao seu parceiro nos Estados Unidos e ao órgão americano que possa dar uma licença para que você possa vender o seu produto no Irã. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta específica também sobre como é que as empresas brasileiras podem consultar quais bancos estão operando com o Irã. Né? No Brasil, vocês dois comentaram que, na verdade, hoje ela está sendo principalmente feita pelo Banco Paulista. Por exemplo, esses bancos na Europa que estão comercializando com o Irã, existe algum portal, algum lugar onde existam essas listas?
Não existe um portal simples, mas nós estamos compilando isso e a nossa intenção, em contribuição aqui no trabalho em conjunto com a Apex, é poder divulgar isso. Mas, mais uma vez, isso não significa que muitos desses bancos operam, por exemplo, promovendo exportações do seu próprio país. Então, alguns países como a Áustria, bancos japoneses, o Japão, a Coreia, a China, a Itália, assinaram recentemente linhas de financiamento mais ou menos nos mesmos moldes daquela que eu falei aqui agora há pouco, que a gente pretende começar a trabalhar com o BNDES, né, para produtos de maior valor agregado, financiamento de médio e longo prazo. Então, esses países fizeram arranjos financeiros de governo muito semelhantes ao que nós estamos fazendo agora. Agora, isso evidentemente é para exportações daqueles países para o Irã, não é para exportações de terceiros países. Haverá casos, quem sabe, de empresas brasileiras que têm associação, acordo com uma empresa desses países que podem aí sim se beneficiar. Mas esses bancos também fazem, alguns deles, pagamentos, assim como o Banco Paulista está fazendo. Então pode ser que o exportador brasileiro queira abrir uma conta nesse banco e uma vez identificado que seu produto, seu serviço não tem nenhuma dificuldade, digamos assim, na lista das sanções e ele pode fazer isso, ele pode ser um cliente de um desses bancos, né? Conversar com esse banco e dizer, olha, eu quero fazer as minhas transações financeiras através de você, através da sua agência que tem a relação, a sua subsidiária que tem a relação com o banco iraniano. Isso é possível. E até estudar com o banco, né, se é possível esse banco, se ele tem uma correspondência no Brasil, né, se eles poderiam também confirmar a carta de crédito, né, fazer operações triangulares, como a gente estava dizendo, que possa facilitar uma eventual confirmação de carta de crédito do importador ou de um banco iraniano do importador. Quer dizer, esse tipo de diálogo é possível acontecer, né? E quem sabe prosperar com um desses bancos europeus ou asiáticos, enfim, que já vem trabalhando com o mercado iraniano. Mas então, mais uma vez, sendo mais objetivo na resposta da pergunta, nós já temos o levantamento de uma série de bancos. Vamos colocar isso à disposição no site da Embaixada e também aqui passar para a Apex, para que os exportadores brasileiros possam consultar. Perfeito. Uma questão que surgiu também, acho que também consequência da fala de vocês, foi em relação a digitais e licitações e oportunidades do governo. Foi uma pergunta especificamente sobre serviços de engenharia, mas acho que a gente poderia ampliar e, enfim, responder essa questão como um todo. Como é que são abertos esses editais? O Brasil tem oportunidade, empresas brasileiras têm oportunidade de participar de licitações públicas no Irã? E como é que as empresas podem ter acesso a esse tipo de informação? Acho que a BIMO também já deve ter participado de alguns, podem comentar com a gente, embaixador. Você quer começar a responder o complemento? Nós, inclusive, na questão das licitações, houve uma missão da Apex, inclusive, em 2015, né? E uma empresa nossa chegou a fazer proposta de participar dessa licitação, mas ela não conseguiu concretizar por dificuldades realmente da questão de pagamentos, né? Então, esse era acho que era o principal impeditivo, né, para participação em licitações, enfim, porque não há possibilidade de fazer um pagamento triangulado, esse tipo de coisa. As soluções que existiam até ano passado, enfim, até mais recentemente. E eu acredito que agora, com o canal direto cada vez mais estruturado, essas operações maiores possam ser realizadas, porque ela tem que ser feita de uma maneira oficial junto ao governo iraniano, né? O governo lá é bastante exigente, né? Pelo menos no caso do nosso setor, e inclusive imagino que para vários outros setores seja da mesma forma, em questão de qualidade, regulatório, certificações, etc. Então, isso tem que estar bem aderente, né, da possibilidade da empresa cumprir com essas exigências que certamente serão colocadas, né, de registro, enfim, toda a parte de regulatória que o governo do Irã venha a exigir em relação àquela licitação. E com o canal direto, agora também com essa possibilidade dos financiamentos que né, pode ser usufruído, enfim, está em negociação, nós esperamos que haja cada vez mais possibilidades para que as empresas possam participar dessas licitações e grandes compras, grandes processos, né? Hoje fica muito a cargo do distribuidor que a empresa tem no país, para que ele, com as relações dele, possa fazer o comércio lá. E a gente quer que as empresas tenham outras possibilidades e também participar de grandes compras públicas, enfim, grandes licitações.
e a gente fica, né, a nossa ideia é ficar cada vez mais atento a essas oportunidades, enfim, trabalho conjunto com a Embaixada, com a Apex, para que isso possa ser cada vez viabilizado mais. Bom, se eu puder só complementar o que o Rafael já colocou muito bem, como em qualquer outro país, para participar da licitação, a empresa tem que estar registrada, evidentemente, naquele país. Isso pode acontecer de uma via direta, se o exportador brasileiro quiser fazer um registro direto, né, junto aos órgãos que vão dar licença, enfim, o registro para que ele possa operar, que, como o Rafael colocou bem também, vai exigir, né, certos certificados, dependendo de cada setor, né, padrões de qualidade, etc. Atendendo a isso, a empresa tem todo um processo para o registro, ou ela pode fazer através de um parceiro local, né, o que facilita muitas vezes. O exportador brasileiro, de novo, com o apoio da Embaixada, também a gente pode facilitar esse registro, ver quais são os caminhos, né, e ajudá-los a transitar esse caminho para o registro direto, ou também identificar um parceiro local naquele segmento que já tem um registro. Então, essa empresa pode trabalhar, fazer uma associação, dizer, olha, eu gostaria de trabalhar com vocês, eu tenho os equipamentos, a condição e as certificações para atender isso, você já está registrado, essa empresa local iraniana faz, digamos assim, o processo, ela se candidata à licitação, dizendo, vou trazer parte desses equipamentos do Brasil, né, ou o serviço de engenharia do Brasil. Ela somente depois tem que apresentar que esses equipamentos ou serviços estão de acordo com as exigências, né, como eu falei, de qualidade, de padrão, etc. Mas ela pode, o parceiro local, participar dessa licitação e trazer os equipamentos do Brasil. Ou também o parceiro local pode facilitar o registro, como em alguns casos também, do parceiro brasileiro. Então há vários caminhos. Nós estamos falando que nessa linha de financiamento de governo a governo que nós estamos estabelecendo, esse mecanismo, nós vamos fazer esse trabalho de identificação de projetos, né, que vão contar com as garantias soberanas, e com isso a gente vai identificar também muitas dessas licitações, né, aonde estão esses projetos, em que ministérios, em que áreas, em que setores do governo, e muitas vezes também, como eu disse, vem também do próprio setor privado iraniano, que já tem no seu portfólio alguns projetos desses que contam com garantia soberana. Então, isso tudo facilita, obviamente, a gente aí, com o registro, com o financiamento, né, isso vai abrir um espaço muito bom que vai trazer uma competitividade significativa para os nossos exportadores. Perfeito. Bom, a gente tem mais duas perguntas, provavelmente não vai conseguir responder todas, mas eu acho que essa pode ajudar bastante, empresas e associações diferentes. Tem uma pergunta especificamente sobre feira, né? Então, tanto empresas de máquinas e equipamentos quanto rochas ornamentais perguntaram para a gente como é que eu tenho acesso às principais feiras no Irã. Eles citaram a Irã Agrofood, que eu sei que a Embaixada está apoiando a participação nessa feira. E complementando essa, né, como é que funciona o processo de visto para essas empresas participarem dessas feiras? Onde é que, organizando a pergunta, né, onde é que eu tenho informação sobre feiras, especificamente no Irã, e como é que eu consigo o visto para operar nesse país? Perfeito. Olha, com relação às feiras, foi citado o caso aqui da Irã Agrofood, que nós vamos participar em apoio com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, e a Apex também tem nos ajudado a divulgar, é uma das principais feiras lá no Irã. Não só para alimentos, mas também para equipamentos, enfim, para a indústria de alimentação. E é uma feira muito importante que vai ser realizada em junho. Para o processo de visto não é difícil, inclusive o Irã já facilitou para o Brasil, para outros países, os empresários, e, enfim, até para turismo, podem ser obtidos vistos no próprio aeroporto, na chegada. Há um trabalho antes, como em vários países funciona também, você entra num website das autoridades de imigração e preenche previamente suas informações, passaporte, qual é o objetivo da viagem, etc. e tal. E ao chegar no aeroporto, paga-se uma taxa do visto e mais uma taxa de seguro obrigatório, que somados essas duas taxas dão em torno de 100 euros. Então, o visto é muito fácil de ser obtido, né? E com os organizadores da feira também, evidentemente, eles mandam uma carta convite e isso ajuda no processo de concessão do visto. As informações sobre as feiras, nós vamos fazer um trabalho também de atualização, de publicação no nosso
site da Embaixada do Brasil no Irã, e também disponibilizar sempre aqui a Apex para que possa fazer essa divulgação. Estamos selecionando algumas feiras principais, essa do Agrofood sem dúvida nenhuma. No ano que vem a gente gostaria de participar, estamos trabalhando aqui na Apex com esse projeto de uma feira também de equipamentos para a indústria de petróleo e gás. Essa parte de mineração também é muito importante, eles têm muito interesse em equipamentos também de mineração. Enfim, há um grupo de feiras, de exposições que vale a pena, sim, a participação brasileira. Bom, a gente tem bem pouco tempo, mas eu acho que eu não podia deixar de fazer essa pergunta, que mais de ordem política, né? A gente teve agora, um dia atrás, a demissão do secretário de Estado americano Rex Tillerson, e está saindo na imprensa algumas questões sobre será que a gente vai ter um possível retrocesso do acordo nuclear. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade de ter um embaixador com a gente e fazer essa pergunta. Como é que vocês estão vendo? Será que existe uma possibilidade de retrocesso? Olha, essa é uma pergunta que muita gente está fazendo. Se eu tivesse a resposta, seria ótimo. Mas, pelo que a gente está percebendo, enfim, é difícil saber exatamente o que está se passando. Mas o acordo nuclear continua contando com o apoio da Europa. Você mencionou no início da sua fala aqui o P5+1, né, que praticamente são os países do Conselho de Segurança, mais a Alemanha e o Irã, né, e a própria União Europeia, como entidade que apoiam são, digamos, partícipes desse acordo. Então, com exceção dos Estados Unidos, que tem gerado dúvidas com relação à sua continuidade, principalmente do presidente Trump, vindo da Casa Branca, mas os europeus têm os chineses, enfim, todos os outros que têm participado, continuam apoiando esse acordo, e o Brasil também, né, nas suas manifestações, sempre a gente apoia, e vários outros países. Parece que está sendo construída uma opção de que o presidente dos Estados Unidos não tenha que certificar a cada 4 meses, que é o que estava acontecendo, e passar isso para o Congresso, estudando também a possibilidade de que alguns aditivos àquele acordo sejam, enfim, deixado mais claro a linguagem desses aditivos, de modo a dar mais conforto, digamos, aos Estados Unidos, mas e também havia exigências com relação a outros temas que não são do acordo nuclear, o programa de mísseis, o papel do Irã na região. E isso a gente sabe que está havendo uma série de conversas, né, de bastidores bilaterais, e sempre com o apoio da União Europeia, para que isso também, e o Irã tem se colocado aberto a discutir a questão, né, de segurança regional, o que eles colocam, dizem, olha, certos assuntos que têm que ser examinados no âmbito da segurança regional. Não é unilateralmente o Irã ceder, mas sim colocado no âmbito, né, dos interesses, com o Irã como é uma potência, né, regional, tem, claramente, interesses legítimos, né, comerciais, políticos, de segurança e de defesa, e isso, enfim, é legítimo que eles coloquem dessa forma também. Então, há muito trabalho diplomático, o JCPOA, como eles chamam, ou esse P5+1, esse acordo nuclear, é um exemplo de sucesso de negociação diplomática que se espera que permaneça, né, ou que se criem as condições para que ele continue. Que evidentemente foi alcançado com muito esforço por países envolvidos e que deu sim uma segurança. Tem a Agência Internacional de Energia Atômica tem atestado esse acordo, que o Irã tem cumprido 100%, né, das exigências, né, da sua parte com relação a esse acordo nuclear. Então não há por que ele ser cancelado. Agora vamos ver o que vem por aí, os próximos capítulos. Mas tenho certeza que, de qualquer forma, o interesse político, comercial, a parceria que o Brasil e outros países têm desenvolvido com o Irã, esses continuarão. Perfeito. Bom, espera-se, em nome das empresas também, que essa questão política não atrapalhe o comércio, porque pelo que a gente pôde ver em toda essa conversa, o Irã é um mercado de muita oportunidade para as empresas brasileiras. E, enfim, a gente acabou o webinar. Eu queria agradecer imensamente a presença do embaixador Rodrigo Azeredo aqui, também do Rafael Cavalcante, trazendo um pouco a experiência das empresas. E só deixar registrado que, bom, você que chegou no meio do webinar, não conseguiu pegar tudo, ou que quer rever a gravação, você pode acessar. Ela vai estar disponível em breve no YouTube da Apex, no nosso site, ou escrever aqui para a gente e pedir que a gente disponibiliza também. Então, obrigada. Por favor. E estamos à disposição na Embaixada. Qualquer coisa, podem também nos acessar, nos contactar,
teremos o maior prazer também de responder outras questões e, enfim, facilitar, ajudar o trabalho de vocês através lá do nosso setor de promoção comercial da Embaixada. Muito obrigado. Perfeito, obrigada. Obrigado.